amados? É por Ele mesmo que você está gastando a tua vida? Rapaz, que declaração poderosa. Perdendo tudo por amor a Ele. Oh, glória. É tão bom a gente cantar, né? Mas viver... Que Deus nos conceda a graça, amém, amados? De sermos verdadeiros diante dEle. Ele é o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos formou, né? Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos alguns visitantes aqui no nosso meio. Você que estiver próximo, quem está nos visitando pela primeira vez? Por gentileza, cumprimenta ele ali, quem está perto, Camila, Marcos, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, sinta-se à vontade. Ele está nesse lugar, amém? Você está na casa do teu Pai, que você possa se sentir abraçada por Ele. E eu queria convidar a todos aqui, a abrir a palavra em Lucas 3. Lucas 3. Aleluia, amados. Vamos ver o que Deus vai falar. Jaqueline levantou a bola, jogou para mim, eu tenho que... Meu Deus, que responsabilidade. Cadê ela? Lucas 3. Amém? Versículo 3 fala assim: percorreu ele, quem? João Batista, ok? Toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No 5, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. Sublinhe isso na tua Bíblia. O que é tortuoso se endireitará. Não sei como está na tua versão, né? Mas na minha, eu gosto disso. O que é tortuoso se endireitará. Quem precisa ser endireitado aqui? E os caminhos acidentados se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? Agora vem comigo lá no Antigo Testamento, Levítico 26. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga escola bíblica. Dia 7, né? Dia 7 não, dia 8 nós estaremos voltando às 17h30 com a escola bíblica, ok? Levítico 26, versículo 13. Olha que declaração maravilhosa do Senhor que te criou, que te formou, que te ama e que deixou a sua assinatura na palavra aqui para todas as gerações futuras saber quem Ele é. Porém, no 11, porei a minha habitação no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Numa outra tradução, e vos fiz andar eretos, né? E que coisa linda, né? Deus se apresentando para mim, para você. Olha quem eu sou, olha o que eu quero fazer. Eu quero andar no meio de vocês. Eu sou aquele que te libertou, eu sou aquele que te tirou lá do jugo da escravidão. E eu te chamei para viver uma vida digna, uma vida justa, através
de Jesus Cristo nós podemos viver isso. Amém, amados? E esse é o propósito de Deus. Jaqueline nem sabia o que eu ia pregar, mas estava tão sintonizada aqui, né, na abertura do culto, né, que Deus tem esse propósito de intimidade. Foi para isso que Ele nos criou desde o princípio e não mudou. Ele não muda e não mudará jamais. Foi ter comunhão, foi relacionamento com o seu povo. Amém? E para que ele possa ter comunhão, nós precisamos passar por libertação, por transformação, para que nós tenhamos a nossa vida restaurada. Amém, amados? Se a gente for dar uma abertura aqui, através de cada rostinho que está aqui nessa noite, tem uma história de vida. E você pode dizer que a transformação, que aquilo que Deus começou na tua vida já completou? Começar por mim, ainda está em operação. Nós ainda estamos sendo construídos. Nós somos uma obra inacabada. E essa construção só vai acabar no dia do Senhor Jesus, quando Ele voltar. Amém? Até lá, se você der lugar, se você der oportunidade ao Espírito Santo de Deus, você será transformado. E aí eu lembro de Paulo, quando ele fala lá em 2 Coríntios, né, que ele fala a transição de uma aliança, né, a antiga aliança, o Antigo Testamento, para uma nova aliança, que é a aliança do Novo Testamento, né, que nós estamos vivendo aqui da graça. Ele fala que antes havia um véu que cobria a face, o rosto. O homem, para chegar diante de Deus, amados, tinha todo um protocolo, todo um ritual. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para expiação do pecado de todo o povo. E aí Jesus, através do seu sacrifício maravilhoso, ele rasgou esse véu e nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? A hora que nós quisermos, nós podemos entrar na sua presença. Mas qual é o propósito disso? Mas qual é o propósito de nos entrarmos? Paulo vai dizer, olha, com o rosto, se você quiser procurar, está em 2 Coríntios 3, versículo 18. Com o rosto desvendado, com o rosto descoberto, ou seja, sem impedimento que nos afasta de Deus, sendo transparente com Ele, mostrando para Ele as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Aí ele diz o quê? Nós somos transformados, refletindo como um espelho. E nós cantamos um louvor aqui maravilhoso, olharei para ti, né? Quando você olha para o Senhor, você acaba refletindo como um espelho. E você tem essa oportunidade de ser... Aqui, ó, vamos lá. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Na minha tradução fala, somos transformados de glória em glória. Por quê, amados? A necessidade de uma mudança constante até chegarmos à estatura de varão perfeito. Quantos estão entendendo? Então é necessário que nós passamos por processos e processos e processos até chegarmos naquele resultado maravilhoso final, que é a imagem do Filho. Mas só podemos chegar nesse resultado se nós tivermos comunhão, se nos relacionarmos com Ele. Agora, para tudo, esse é o último culto antes do final do ano, né? Faz uma reflexão do que foi o ano de 2024 na tua vida e fala para Ele, não para mim. Se você refletiu, que imagens as pessoas viram refletidas na tua vida? A imagem de Cristo? Ou a imagem de Adão?
Quais são as áreas que ainda necessitam de transformação? Precisa ser muito verdadeiro com Deus, amados, e colocar isso diante do Senhor e mostrar para Ele: Senhor, eu não posso continuar desse jeito. Se eu tenho direito a viver essa transformação, que a palavra diz que é de glória em glória, eis-me aqui, Senhor. Transforma-me. Quero pedir para você, coloca a mão no seu coração. Vamos orar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, que ilumina todo o nosso caminho, todo o nosso ser. Senhor, eu oro para que nessa noite haja uma iluminação de entendimento. Pai, porque não adianta, Senhor, falarmos para um povo que tem ouvidos e não ouve, Senhor, que tem olhos e não vê, Senhor. Senhor, fala conosco de uma maneira especial, que só mesmo o Senhor sabe falar, porque o Senhor nos chamou para refletirmos a Cristo, Senhor. Deus, e se a nossa vida não está nesse padrão, Pai, que haja arrependimento, que haja mudança, que haja conversão, que somente através do teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos ser transformados, sim, de glória em glória. Se conosco, tenha liberdade. Senhor, que a nossa mente esteja completamente conectada ao trono da graça. Faz aquilo que tu queres e não o que nós queremos. Tu és Deus, eis-nos aqui, Senhor. Te amamos, te adoramos, queremos te entronizar. Jesus no nosso meio, tu és bem-vindo nesse lugar, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Aplauda bem forte o Senhor, que através da sua obra de cruz, permitiu que eu e você fôssemos essa mudança que o mundo precisa ver, amém? E aí, 1 aos Coríntios, capítulo 7, amados, né? Como meu marido fala, né? A gente costuma repartir o cajado, né? Geralmente, Deus primeiro dá um cajado, né? Para quem vai levar a palavra. E aí a gente tem a oportunidade de ficar quietinho, receber o cajado. Ah, não, vou repartir. Quem aceita? Quem aceita ser confrontado? Quem tem sede de mudança, não apenas no calendário, mas uma mudança na sua vida, uma metanoia, né? Deus tem isso para nós. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Amém, amados? Aleluia! Amém. Capítulo 7, versículo 35. Olha o que Paulo fala, né? Digo isso para proveito vosso, não para vos restringir, mas para o que é decente e para vos dedicardes ao Senhor sem distração alguma, ok? Na outra versão, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre das distrações. Amém? Amados, o que Deus ministrou no meu coração foi sobre aquilo que rouba a presença de Deus, que não chega a ser o pecado, porque, né, a gente já sabe muito bem que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas as distrações, é claro que não é tão grave, né, quanto o pecado, mas nos rouba da presença igualmente. E é muito sutil, amados. E eu compararia essas distrações àquelas raposinhas que o amado fala para a noiva lá de Cantares, né? Olha, apanhai as raposinhas que está causando um dano na vinha. A gente fica atento para gigante, para aqueles problemas, né? Quando a gente vem para Jesus, meu Deus, tira isso da minha vida, me liberta desse pecado, né? São os gigantes, pecadões que a gente coloca diante de Deus. Mas aí está que as raposinhas fazem o mesmo estrago.
Está entendendo? Está entendendo, amados, o que eu quero te dizer? A gente olha para um vaso e a gente vê aquela rachadura e aí você fica, né? Mas eu quero te dizer, um furinho microscópico, ele vai fazer da mesma maneira o mesmo estrago que aquela rachadura. E foi aí que Deus falou comigo, né? Remova as distrações da tua vida. E isso está te roubando o melhor de Deus. E isso te roubou muitas coisas em 2024. E 2025 vai continuar com as distrações? Foi exatamente essa palavra que Deus me deu, amados. E aí, foi meditando nisso, né? E aqui nessa passagem, é claro que no capítulo 7, Paulo está falando sobre o casamento, né? Mas o trecho, a frase aqui que eu acho muito importante, está no versículo aqui, ó, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, ok? O tempo se abrevia. Ou seja, existe uma necessidade de você prestar atenção nas coisas mais importantes. Porque, ó, o tempo Deus está remindo o tempo. Jesus está prestes a voltar. E aí ele vai falando, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam desse mundo como se dele não abusasse, pois a aparência deste mundo passa. E aí ele vai falando, né, que os solteiros cuidam melhor das coisas do Senhor. Então, o que Paulo está falando aqui? Das distrações. São muitas coisas que vão roubar a tua atenção. São muitas coisas que vai roubar o teu tempo. São muitas coisas que vai roubar as tuas forças. E vai te tirar o melhor, que é Jesus Cristo, a esperança da glória de Deus. Amém? E aí, aqui como o texto eu acabei de ler, né, que Paulo fala aqui aos Coríntios, a gente sabe, né, das distrações desse mundo, né, que são muitas, amados, muitas. Você já acorda, são tantas distrações, você senta para tomar café, você liga a televisão, o próprio repórter já está tomando ali o teu tempo, e aí você vai para o trabalho, e são outras coisas que vão se apresentando no seu caminho, e muitas outras coisas, né? Se a gente não priorizar, se a gente não colocar o Senhor em primeiro lugar, se a gente não tomar uma decisão, acho lindo isso, Daniel, dentro lá da corte, né? Dentro de Nabucodonosor, ele tomou uma decisão, não se contaminar com as iguarias do rei. Então, é uma decisão, eu não vou ser roubado, eu não vou ser roubado. E aí, ele conseguiu permanecer e foi bem sucedido, não só durante um reinado, mas vários, 3 reinados ali que sucederam, né? E aí, Lucas, né, às vezes, aí a gente fica pensando, né, no gigante, a gente esquece das raposinhas. Ok, vamos lá para as raposinhas. Aí a gente fica vendo as coisas assim, né, muito que escandaliza e tal, mas eu quero te dizer que você pode ser roubado dentro da obra de Deus. Quantos concordam? Se você entrar num ativismo doido, né, fazendo a obra pela obra e não pelo dono da obra, por amor ao dono da obra, amados, a gente vira uma empresa. Quem já viveu isso sabe muito bem o que eu estou falando. Onde não há amor, onde só há vaidade de vaidade de vaidade. Lucas, né? A gente tem um texto, não precisa abrir, Lucas 10:40, se quiser mostrar lá, pode mostrar, né? Mas é o famoso de Marta e Maria. A Bíblia diz, Lucas 10:40, que Marta andava distraída em muitos serviços. Ou seja, ela estava trabalhando, meu irmão. Ela não estava ociosa, ela não estava esperando que fizesse, ela estava lá numa atividade, hiperatividade, e ela estava sendo roubada da visitação do Senhor, da revelação que estava sendo dada ali para Maria. Amados, quantos de nós temos sido como Marta?
Quantos de nós temos sido escravizados? Falei o texto lá de Levítico, ó, te tirei de lá para não ser escravo. E quantos são escravos do trabalho? Quantos são escravos de uma rotina pesada que você não consegue nem pensar em Deus, nas coisas do alto, amados? E refletimos e vivemos uma vida miserável. Por quê? Qual tem sido a nossa semeadura? Qual tem sido a nossa prioridade? O Senhor? Deus me fez refletir nisso. Às vezes a gente poxa, mas alguém tinha que fazer. Claro, alguém tem que fazer. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que pagar boleto, pastora. Né? Porque a gente come, a gente, né, tem aluguel para pagar. E aí? Não vamos cruzar os braços para ficar orando. Então, vamos também, né, ter discernimento. Não é isso. Não é isso que o texto quis dizer. É claro que existe um equilíbrio, amados, né? Existe um equilíbrio. E a gente, às vezes, a gente não respeita esse equilíbrio. A gente realmente vira escravo do nosso trabalho. A gente vira escravo, né? E Deus te tirou para andar de cabeça erguida. E aí a gente fica carregando, chega aqui, parece que você está encurvado, você está carregando um peso, porque você quer, ele não pediu. Já perguntou para o Senhor se era para carregar esse peso todo? Se ele já levou tudo isso na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você? Hã? E aí, Lucas 2,43, né? Também é uma outra distração que nos rouba, né? Ah, tem que tocar nesse assunto, ainda mais nessa época, né? Tem que bater um pouquinho aí. 2,43, né? Quando fala da passagem de Jesus ali com os doutores da lei no templo, no versículo 41 fala: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Sublinha isso. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Olha aí. Quer ver algo que também nos distrai demais, amados? A religião, a religiosidade. Eles estavam ali em Jerusalém cumprindo os preceitos da lei. Eles estavam fazendo tudo o que tinha que ser feito, mas eles não se deram conta que Jesus não estava mais ali caminhando ao lado deles. Quantos vêm a cultos? Quantos vão a conferências? Quantos fazem jejum? Quantos e não percebe que o Senhor não está mais do seu lado? Quem te disse que Deus quer religião, meu irmão? Isso foi o que o homem criou. Deus quer, olha, relacionamento. Deus quer intimidade. Deus quer uma vida transformada. Deus quer que a minha vida e a tua vida reflita Cristo. Que nós possamos ser espelho. O cristão tem que ser um espelho de Cristo. Poxa, isso aqui eu achei tão fantástico e tão apropriado para a data que nós estamos vivendo, né? Natal, meu Deus. Tem algum problema, pastora? Não tem problema nenhum. É maravilhoso reunir a família, é maravilhoso a ceia, né? O chefe. Mas eu quero te dizer o que é mais maravilhoso, acima de tudo, é Jesus Cristo de Nazaré, o autor da festa. Às vezes a gente se preocupa com tantos detalhes, amados, e a gente esquece dele. Como está o coração dele, se ele está feliz, se ele está triste, como ele está contigo. Como a Jaque falou tremendamente aqui, a gente fala dele, mas a gente não fala com ele. E a gente quer um Natal maravilhoso. Feliz Natal. Que Feliz Natal a gente vai ter, amados? Longe dele, só há tristeza.
Você pode ter a mesa mais completa, meu irmão, mas você está miserável, pobre, cego e nu. Sem Ele não somos nada. Ele é tudo. Dele nós dependemos. Amém? Isaías 1,15 fala assim: quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. O profeta está falando para um povo que estava repleto de religiosidade, cumprindo os preceitos, mas a motivação, o coração estava distante de Deus. E Deus estava querendo uma mudança. Eu preciso ver mudança. Metanoia, eu preciso ver transformação. Eu quero ver uma motivação que ao subir essa escada, você não vem apenas para mais um culto, bater o ponto para depois comer uma pizza ou tomar um açaí, ou sei lá, não que isso seja ruim, amados. Não que isso, entendo o que eu estou falando, mas ele é o principal motivo de você estar aqui. Ele tem que ser o principal motivo das nossas vidas. É por ele, como a gente cantou aqui ainda há pouco. Para cantar é fácil. Sabe, você abre os teus olhos de manhã porque ele permitiu. Quantos não amanhecem? Quantos morrem de noite dormindo? Meu pai foi um desses. Mas precisamos ser gratos a Ele o tempo todo, o tempo todo. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E aí, amados, você pode andar. Eles andaram aqui um dia, até perceber que Jesus não estava com eles. Tiveram que fazer o caminho de volta. E aí, no caminho de volta, eles gastaram quantos dias? O texto fala aí, 3. Quanto tempo você não sente mais Jesus ao teu lado? Está na hora de fazer o caminho de volta? Está na hora de fazer o caminho de volta, amém? Até encontrar e não desgrudar mais da presença dele, até entender que a presença dele é o que nós temos de maior valor. Amadas, não deixa nada te distrair. Não deixa nada te distrair, porque tudo nos rouba. Tudo nos rouba e nós não podemos permitir ser roubados, amém? Eu não sei você, mas eu não aceito mais roubo na minha vida. Sabe, o fato de você estar na igreja não significa que a tua intimidade, o teu relacionamento com ele está perfeito. Amados, eu já tive uma experiência de estar dentro do aeroporto e perder o avião. Quantos já tiveram essa experiência? Desagradável, com a passagem comprada. Porque no aeroporto tem muita distração. Se você não tiver ligado ali, você perde. Tem um overbook, né? Eles colocam outra pessoa no teu lugar. E aí, como é que vai ser? Da última vez eu falei, rapaz, isso dá uma pregação. Eu falei para o meu marido, isso dá uma pregação. Distração pode te custar muito, meu amado. Distração pode ter roubado 2024 da tua vida, mas não vai roubar 2025. Amém? Vamos estar focados no Senhor, amém? Vamos estar atenados com o que Deus está falando. Hebreus, vamos lá, Hebreus. Glória a Deus. Quantos estão aqui mesmo? Queridos. TDAH. Já ouviu falar disso, né? Quem é distraidinho aí, além de mim, além da pastora? Deus às vezes está falando o tempo todo, mas como nós somos distraídos e não ouvimos a sua voz. E colhemos o resultado disso, dessa distração. Mas porque Ele nos ama, Ele nos chama a atenção, puxa a nossa orelha, né? Olha aí, capítulo 2 de Hebreus. Veja o que fala aqui. Portanto, devemos dar mais atenção, ok? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como? Como, amados? Escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Amém? O que o autor de Hebreus está falando aqui? Presta atenção. Presta atenção com aquilo que você está ouvindo. Presta atenção com a tua vida. Coloca a tua vida no prumo. Presta atenção. Olha, se isso aconteceu com as gerações passadas, e o que aconteceu? Juízo. Para aqueles que desobedeceram, para aqueles que não andaram em linha, em conformidade com aquilo que Deus falou. Como é que você acha que você vai escapar? Ele é tremendo aqui, o autor, quando fala isso. Olha o que você está fazendo com a tua vida. Presta atenção. Fala para a pessoa do teu lado, presta atenção. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. É um clamor que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. Sabe, nessa noite foi o que ele me falou, ele me sacudiu. Amados, tem uma expressão que a gente vê em todos os evangelhos, a gente vê o Senhor repetir demais essa frase. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem alguém aqui sem ouvido? Amados, Jesus falava direto isso. Gente, presta atenção. Presta atenção. E logo em seguida ele via com uma parábola. Parece assim um contrassenso, né? Uma coisa, mas por que falava por parábola e pedia para as pessoas ouvirem? Porque ele estava preocupado com uma espécie de público, com aqueles que estavam interessados na sua mensagem, e não com aquelas pessoas negligentes, despertas, que não estava nem aí. Ele estava entregando um ouro e a pessoa não estava. Por isso era necessário falar por palavra. Ele estava pesquisando, e aqui ele passa uma peneira. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor? Quem vai responder a ele? Quem está atento? Quem está ligado com o que ele está falando? Porque Deus pode fazer sinais, prodígios, maravilhas, mas se você não estiver atento, se você não estiver prestando atenção, nada disso vai adiantar, amados. Tudo isso vai ser muito passageiro. Um momento você vai estar, uau, explodindo na unção, e outro momento, cadê fulano que estava aqui pregando, profetizando, cantando? E aí, cadê? Não permaneceu. O que Deus quer mesmo é que você permaneça firme até o fim. Quantos querem permanecer? Até o fim, até a volta dele. Então, meu irmão, fique atento, vigie, porque ele virá como um ladrão. A gente canta aqui, ele virá, né? Mas ninguém sabe o dia e a hora. Se a gente estiver desatento, meu querido, é nesse momento que ele vai vir. E além de perder o avião, você pode perder muito mais. Quantos estão ligados? Teve um momento, né, falando sobre distração. Preciso dar um testemunho breve, né, que eu lembrei ontem, né? Por que será? Mas 2016 a gente saiu do outro ministério, e 2017, preste atenção nisso, quando fecha um ciclo e inicia outro ciclo, o diabo vem sempre com distrações. Fica ligado nisso, porque você pode ficar nem num nem outro e ficar na beira do caminho, meu irmão. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Quando a gente saiu, depois de 16 anos, né, servindo um ministério e tal, veio uma distração chamada restaurante,
né? Meus filhos já estavam criados, meu marido sempre quis ter um negócio, né, para quando aposentasse, né, poder ter uma forma, né, de uma ocupação e também uma fonte, né, de lucro. E eu vi meus filhos criados, a gente era integral na obra do Senhor, de segunda a segunda. Quem conhece a gente sabe disso, a gente trabalhava com jovem. E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ocupar minha mente, eu preciso ocupar o meu tempo. E aí a proposta do restaurante caiu como uma luva. Meu irmão, por causa dessa distração que durou apenas um ano, porque depois de um ano a gente faliu. A gente paga as consequências até hoje. Até hoje vem as consequências dessa pequena distração. E para que você não viva isso, meu querido, eu quero te dizer, você que tem ouvidos para ouvir, ouça. Fica ligado, fique atento. Amém? Porque os dias são maus, Jesus está voltando. É necessário que a gente coloque a nossa casa em dia, o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Não adianta mais você falar dele e não falar com ele, não andar com ele. Não adianta você fazer todos os ritos e cadê ele na tua vida? Cadê? As pessoas podem ver Cristo através de você, através das tuas atitudes. Senão, meu amado, em nome de Jesus, ainda há tempo para nos arrependermos, ainda há tempo para comprarmos azeite para as nossas lamparinas, amém? Para iluminar o caminho. Mas existe também uma diferença da desatenção e da falta de interesse. Aí é que está o perigo. De Deus estar falando e você não está nem aí para o que Deus quer falar. As palavras de Jesus eram espírito e vida. Quando Deus falar contigo, meu irmão, quando Ele fala através da sua palavra, presta atenção no que Ele está dizendo, amém? Porque é vida, é vida, é vida de Deus. E aí, Ele pode ajustar nosso foco. Deus é tão maravilhoso, né? Porque o que nós merecíamos mesmo é um ano distraído, então vocês vão açoite, castigo, amados. Nunca faltou a misericórdia, o amor de Deus para a nossa vida, mas que coisa triste é se afastar da presença do Senhor. Que coisa terrível que é. Que saudade que dá, amados. Nada nesse mundo substitui dinheiro, amores, lugares, viagens, nada substitui a pessoa maravilhosa de Cristo. Nada. Quem conhece o Santo dos Santos não se conforma em ficar só no átrio. Amém? E Ele, por ser misericordioso, Ele nos recebe quantas e quantas vezes nós nos voltarmos para Ele. Amém? E nos recebeu, e eis-nos aqui, e a obra de Deus continuando, amém? E a obra não pode parar, mas se não estivermos atentos ao que Deus diz, como entenderemos o que é para se fazer? Se nós estivermos distraídos, Deus está falando, está falando, está falando, como você vai obedecer? É para fazer o quê? É para ir para cá? É para ir para lá? A gente perde a noção, a gente perde o rumo. Por isso que nós precisamos muitas vezes parar e ouvir Deus. A solução para o teu problema é parar e ouvir Deus. Não é o homem, é Deus. Deus vai falar, vai se revelar a você do jeitinho que você vai saber entender. É o Senhor, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você é a ovelha de Cristo, amados? Então você vai entender quando Ele falar contigo. E aí, Ele tem esse poder, amados, de ajustar o nosso foco. Quando a gente olha lá para a palavra, lá atrás, Eliseu, né?
o exército da Síria cerca a cidade onde Eliseu está, e o homem, o Geazi não é Geazi, é o atendente, o serviçal de Eliseu, sai, quando de manhã ele sai, ele vê a cidade toda cercada, ele, meu pai, e ele fica desesperado, e Eliseu chega e ora, e diz assim, antes de abrir a visão do seu servo, ele fala assim, olha, muito maior são os que estão ao nosso redor do que aqueles que estão lutando contra nós. E ora pelo seu servo, e Deus abre a visão espiritual. E ele vê o lugar cercado de carros e carruagens de fogo. Amados, eu quero dizer, se foi difícil, eu quero te dizer, se houve muita luta, uma batalha espiritual intensa contra a tua vida, eu quero declarar na tua vida e na minha vida que muito maior é o número de anjos que estão cercando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja. Creia nisso, que Deus possa abrir a nossa visão, que Deus possa ajustar o nosso foco, amém? Eu olho também para o ministério de Jesus, que era de restaurar a visão dos cegos, né? Duas passagens interessantes da restauração da visão, é aquela do cego de Betsaida, que é em Marcos 8, 22, que ele tira o cego da aldeia e ele cospe na vista do cego, né? E impõe as mãos. E o cego vê, mas quando ele vê, Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Acho fantástico essa passagem. Sabe por quê? Era Jesus, não eram os discípulos. Eram Jesus, né? E a gente olha como ele cura. Às vezes o que ele faz na vida de um é diferente como ele faz, o processo é diferente, o time é diferente. Às vezes a gente quer cobrar que seja na nossa vida igual como foi na vida da pastora Esther ou da Mônica, e não é. Deus vai trabalhar de maneira diferente, respeitando o tempo de cada um. Quando estou entendendo isso? E ali, no primeiro toque, ele ainda precisa de uma restauração. A visão dele não está completamente curada. E aí Jesus vem com o segundo toque. Eu quero te dizer, não importa quantas vezes você tenha que ouvir essa palavra, Deus é poderoso para te curar. Se ele curou 2 vezes com 2 toques, na tua vida precisa de 10, de 20, de 100, ele não se cansa, ele não se cansará, ele vai te tocar, amém, amados? Ele trabalha em prol daqueles que nele confiam, ele continua trabalhando por amor a mim, por amor a você. E aí, a outra passagem também que eu acho interessante é a cura do cego de nascença, João 9. Aquele homem que mendigava, aquele homem que vivia de esmola. Gente, Jesus faz uma transformação tão grande, não só passa pelo físico, que a visão dele é restaurada, passa por uma cura de alma, um homem que pedia esmola, que ficava no templo pedindo esmola. Ele tem uma intrepidez que ele fala com os fariseus, ele explica, ele diz, olha, nunca se ouviu, né, que fosse curado um cego de nascença. Esse homem não, se ele é pecador, a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Ele prega para os fariseus. Então, de mendigar, ele se torna mestre. Ele ensina. Você tem noção do que Deus pode fazer na tua vida se você ajustar o foco? Se você remover as distrações da tua vida? Se você tomar uma decisão firme mesmo, Jesus, eu não te largo, é o Senhor mesmo. Até agora eu estava meio, sabe, para lá e para cá, estava crente do Paraguai, mas eu vou tomar uma decisão nessa noite, eu vou me firmar, Senhor, eu vou te buscar, eu vou te seguir, Senhor, todos os dias, não só na virada do ano, mas os 365 dias e até a volta do Senhor, eu vou me posicionar. Amados, o que Deus vai fazer?
é muito grande. Nós precisamos dar espaço para Ele, nós precisamos reagir com Ele, amém? Nós precisamos estar atento àquilo que Ele está falando. Se não estivermos atentos, podemos nem perceber que estamos à deriva e perdermos o que temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Fica atento, meu irmão. Se liga. E aí, para terminar, queria chamar o louvor aqui. Amém? Abri a palavra, né, dizendo a obra de João Batista, chamado incrível. Deus levantou aquele homem, ele é que chega e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas chega um momento, não sei se já chegou esse momento para você, um momento difícil na vida de João Batista, um momento que ele estava encarcerado, um momento que ele estava prestes a perder a sua cabeça. Você conhece a história. Em Mateus 11, do versículo 2, fala assim, João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir? Olha. Okay? João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu, como assim, gente? Foi ele que disse, esse é o Cordeiro de Deus. Mas agora a vida de João estava por um fio. Agora a fé de João estava sendo abalada. Será que é isso mesmo? Será que é ele mesmo? Mas olha como é que está a minha vida. Eu preguei, eu falei dele, eu falei do amor dele. Eu mostrei o caminho para as pessoas. Mas olha o que aconteceu com a minha vida. E aí João manda os 2 discípulos a fazer essa pergunta para Jesus. É você mesmo? É você mesmo o Cristo? É você mesmo aquele que havia de vir? É você mesmo? Eu preparei o caminho para você. E é você mesmo? É fantástica a palavra, que ela nos dá tanta deixa, né? Que nos faz refletir em muitas coisas. Às vezes a gente não tem coragem de falar para Deus o que outros homens e mulheres falaram e foi registrado aqui. Quantos ainda não passaram por provas tão grandes? Aqui a diferença é que ele estava na cadeia, meu irmão. Aqui a diferença é que era um lugar fétido. O lugar que ele estava não tinha assim um ar-condicionado, um louvorzinho no fundo. A realidade que cercava João Batista era uma realidade muito dura. E ele manda essa pergunta para Jesus. Eu não sei qual foi a realidade que você viveu em 2024. Talvez você viveu um ano muito difícil e talvez a tua fé foi minada. E eu acho interessante, eu fecho, encerro com essa palavra, porque ele segue, ele prega exatamente aquilo que Isaías falou, que tudo aquilo que era torto se endireitaria. E agora ele estava olhando para a sua vida e ele estava vendo, meu Deus, eu estou entortando aqui nessa cadeia. Eu estou entortando, e quem vai me endireitar? Fui usado para pregar, mas agora, quem vai pregar para mim? Às vezes a gente depara com umas situações que a gente fica só com o foco na dificuldade, ou então só com o foco em você, quando na realidade você tem que olhar para Ele. O véu foi tirado, amados. Quando nós olhamos para Ele como um espelho, nós somos transformados de glória em glória.
Mas quando nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para nós, olhamos para as nossas fraquezas, olhamos para as nossas limitações, a gente começa a duvidar dele. A gente começa a duvidar da sua palavra. Quando a gente olha para a dificuldade, aquilo que você deixou na tua casa, sabe, às vezes é tão fácil a gente orar por um irmão que você não conhece, coloca lá no grupo, mas às vezes é tão difícil você orar por um filho, por um marido, por uma esposa que está ao teu lado diariamente. E aí? É o Senhor mesmo? Ou haverá outro? Vai vir outro? Por que não transforma essas vidas? Por que não muda essa realidade? Porque continuam exatamente estagnadas no mesmo lugar. E aí, a gente olha para Paulo e a gente vê ele no mesmo cenário. 2 Timóteo, lá na Mermantina, a gente foi lá na prisão de Paulo, em Roma. Paulo diz que ele já estava sendo oferecido em libação, mas ele entendeu todo o processo que ele passou, que era necessário para que o evangelho fosse pregado para os guardas, pretorianos do império. Havia troca de guarda e ali ele ia evangelizando, ele ia falando, ele não parava de falar. Esse homem que começa vendo aquela luz tão forte que faz ele cair do cavalo e o cega, mas fez ele refletir Cristo através da sua vida, através das suas lutas, das suas aflições. Quem nós decidimos ser, amados? Quem nós queremos ser? O que nós queremos para 2025? Quero te convidar, fica de pé. Diante das dificuldades, continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não deixe de olhar para Ele. Para você refletir a sua imagem, você precisa olhar como Ele é, como Ele fala. Você precisa imitá-lo. Você precisa seguir as suas pisadas.